Olá, este é o programa Autorretrato e você vai conhecer agora um pouco da trajetória política e de vida do deputado Reni Ozzy Cuquier, do Partido Novo. Eleito com 130.214 votos, ele já trabalhou na Secretaria de Segurança Urbana da Prefeitura de São Paulo e tem muito a contribuir com segurança nas cidades por meio da vigilância eletrônica e tecnologia. O jovem deputado, cientista político, pretende aprimorar políticas públicas e dar mais eficiência à máquina governamental. Vamos saber como nessa entrevista. Muito bem-vindo, parabéns, sucesso no seu mandato e, antes de mais nada, a oportunidade de agradecer os O senhor já fez isso na sua rede social? Quem abre o Facebook se depara com um enorme banner dando 130 mil vezes obrigado, é isso, deputado? É isso. Bom, obrigado, prazer estar aqui, Jorge. Realmente, quero agradecer essa quantidade de votos muito expressiva. Foi um trabalho muito duro, acho que é fruto de uma vontade de renovação, uma vontade de mudança. As pessoas participaram, se engajaram na campanha de uma forma assim, muito surpreendente, muito positivo para o Brasil, positivo para essa mudança, para essa participação. Ver as pessoas valorizarem coisas que normalmente às vezes não são tão reconhecidas, estudo, conhecimento. Sim. Eu sou professor, então isso me deu uma realização, né? Um orgulho. Estou muito contente, com muita vontade de trabalhar para fazer a diferença, ajudar a mudar as coisas aqui no estado de São Paulo, enfim, nas cidades todas, na capital e no interior. Sim. Como foi esse trabalho de conquista de corações e mentes nessa eleição? Eu tenho que lembrar aqui, eu já tinha conversado com o deputado, mas nos falamos em Casa Branca durante a gravação do programa Assembleia Cultural com Elinho Viola, você estava lá também, prestigiando, né, a música caipira, a música de raiz. Mas como foi o corpo a corpo com o eleitorado numa eleição de tiro curto, né, apenas 45 dias? Muito curto. Acho que era uma combinação de convocar as pessoas, chamar elas para perto e falar, vem participar da política, esse problema é de todos nós, né? Os desafios que as posições políticas, os cargos políticos têm são os grandes desafios do Brasil. Então a ideia era convocar essas pessoas e fazer elas se engajarem. E a gente fez isso muito bem, deu muito certo, conseguimos chamar elas e mostrar que elas podiam participar. E que era a hora delas fazerem a diferença. E isso ganhou um efeito de viralização, muitas pessoas falando uma para as outras, replicando nas mídias. Fizemos muitos vídeos legais onde eu explicava problemas e propunha soluções. Aliás, tem um vídeo muito legal, estou até conclamando o nosso telespectador a assistir na sua página pessoal, na rede social, posso falar no Facebook. Que é um vídeo curto, mas muito bem editado, que explica a competência de um deputado federal, de um deputado estadual. Deputado, é importante falar isso. O senhor deixou bem claro no vídeo, bastante singelo, muito bem feito, que a competência é residual, ou seja, o que não é competência do vereador, o que não é competência de um deputado federal, cabe ao deputado estadual. Parece que sobra pouco para legislar. Por que o senhor procurou uma cadeira nessa Casa de Leis? Eu acho que eu acredito nas coisas feitas com solidez, consistência, passo a passo. Então, acho que uma participação no legislativo que, apesar de eu ser um cientista político, estudar o que é o sistema político e ter um entendimento, eu nunca tinha vivido. Então, acho que o estado de São Paulo é uma grande potência, é um estado muito rico, com muitos desafios. Eu achei que começar aqui no estado de São Paulo era um caminho para poder contribuir mais. Eu já tinha participado numa administração no executivo, visto de perto, por um tempo curto, mas suficiente para você ver os problemas na área de segurança, né, da cidade de São Paulo, que é uma das grandes cidades, é maior que países inteiros. Sobre segurança vamos falar muito ainda no programa de hoje. Então, e aí eu acho que o começo tem que ser feito, as coisas têm que ser feitas passo a passo, você ter consistência, saber o que você está fazendo, e nada melhor do que começar numa esfera mais baixa. Né? Mas com essa avalanche de votos, seria o suficiente até para conquistar uma cadeira em Brasília. Seria. Foi a escolha aqui em São Paulo? Foi a escolha de fazer isso, fazer as coisas passo a passo. Desde o começo, sabia que poderia existir a chance, né? Sim. Mas eu apostei em entender como é um processo legislativo antes de poder pensar em outras coisas maiores, mesmo que seja algo federal. E como foi capturar essa ânsia de mudança? A gente percebeu que a população votou, e tanto é verdade que a renovação nessa Casa de Leis chegou a 55%. São 52
novos deputados que tomam posse a partir de 15 de março. O que falar disso, dessa vontade, desse anseio de mudança? Porque a política estava no desalento há muito tempo. As pessoas falavam de política e mudavam de assunto. E de uma hora para outra apareceram, né, pessoas aí falando, discutindo política de maneira até aguerrida e às vezes até violenta. Esse é o lado ruim, né, os extremos e exageros. Mas eu acho que tem uma consciência, uma maturidade crescendo dentro da população brasileira, da sociedade. As pessoas veem os problemas que surgem da política e não dá mais para elas ficarem de fora. Elas são parte dessa história, porque não só porque elas escolhem, mas porque elas têm que participar, porque os problemas todos que nós temos no Brasil e no estado de São Paulo não vão ser resolvidos com uma canetada, e sim com mudanças de mentalidade, com mobilização das pessoas, com todos participando dessa solução. Eu acho que, felizmente, tinha um anseio por isso. Temos algumas fotos aqui, inclusive. Isso é uma palestra, o senhor também é palestrante, né? Falar sobre isso, deputado, esse poder da comunicação de conquistar as pessoas e atraí-los de volta para a política, porque a política se faz com a renovação, as casas de leis, né? A política não é só o ato de ir lá e votar e fazer uma escolha e depois não ter compromisso com o seu escolhido, né, com o seu representante. Eu acho que esse é um tema que eu vou tentar propagar e bater muito forte, que é a ideia de educar, informar, ensinar. Então os meus vídeos, como você comentou, esse que faz as distinções entre o federal e o estadual, são sempre com essa intenção de trazer as pessoas para perto, para que elas entendam alguma coisa que elas não sabem o que é. Sim. Não tem como você participar de uma coisa que você não gosta e não entende. É até fácil criticar o que não sabe. Os problemas são muito complexos, né? Eles envolvem muitas vertentes e pontos de vistas, e você tem que tomar ciência de todos eles para poder conseguir entender como resolver. Mas para o eleitor, qual a diferença que faz? Digamos, uma pessoa que não tem uma habitação, não tem casa para morar. Se a política pública é municipal, se ela é estadual, é o Casa Paulista, se ela é federal, é o Minha Casa Minha Vida. Muitas vezes o que acontece é a sobreposição, porque ele vai em todos os entes e faz a mesma demanda, o mesmo pedido. Para ele não faz diferença. O que ele precisa é que quem entregar a casa mais rapidamente... Claro que quanto mais ele entender como funciona, maior efetivo vai ser a sua cobrança pelos seus direitos, e a fiscalização de quem ele votou está entregando o que deveria estar podendo entregar. Tem coisas que nós não podemos fazer no Estado. A gente não pode, por exemplo, mudar as leis de processo civil, as leis criminais, tudo isso não cabe ao Estado. Então, quando as pessoas vão discutir comigo questões de segurança e vão falar, não, mas as leis são muito frouxas, eu falo, bom... Aí já é outra... não é aqui. E aí ele vai cobrar, então, de quem ele votou. Vai pensar, na próxima vez eu tenho que votar direito. Ou tenho que votar alguém alinhado com as minhas necessidades, o que eu acredito que seja o grande problema do Brasil nesse momento. Seria, digamos assim, a opção número 1 dos políticos hoje repaginarem as políticas públicas e principalmente as políticas de segurança. Eu lembro aqui, recentemente, o ministro de Justiça e Segurança, Sérgio Moro, apresentou um pacote de medidas com essas mudanças, as mais emergenciais, 14 no total. O senhor vê com bons olhos a possibilidade de uma mudança, e uma mudança até rápida, haja vista que a população anseia por essa mudança, fez as suas devidas escolhas e espera muito delas. A mudança tem que ser rápida, porque a população está muito saturada, as pessoas estão de saco cheio de um sistema político que não entrega, porque as discussões não são sérias, porque a preocupação nem sempre é com o interesse de todo mundo e não só com os seus interesses particulares. Eu espero que as mudanças propostas sejam debatidas o mais rápido possível e elas avancem, e não fiquem numa discussão de nada com nada. Não vai ser fácil, porque muitas dessas propostas já foram colocadas a debate e o Congresso não aprovou, não aceitou. Tem outras que esbarram muita resistência, né? Com problemas constitucionais, então o Judiciário não vai deixar que isso avance. Então, assim, não vai ser simples e tão fácil, mas existe, como você colocou, a demanda da população. Os seus representantes têm que responder. Eles não podem ficar nesse jogo político como sempre foi, lento, sem entregar as coisas. A população não vai mais perdoar, porque ela está próxima. As mídias sociais aproximaram as pessoas de entender e acompanhar o que o seu representante está fazendo. E se você não entregar, acabou. Daqui 4 anos, muito antes, as pessoas já não vão mais votar em você.
Então, isso daqui tem que ser visto muito como uma empresa, né? No sentido de que você compra um produto, você quer aquilo com qualidade. Se você não entregar aquilo que você está prometendo e vendendo, você vai ser penalizado. As pessoas vão trocar de produto ou de serviço, sim. Vão atrás de outro. Fale um pouco do seu partido, o senhor deve ser conduzido à liderança do Partido Novo, explica pra gente como vai ser a dinâmica do Partido Novo nessa casa, que quer inovar nos usos e costumes. O que vem por aí, deputado? Bom, eu vou liderar a nossa bancada nesse primeiro ano e, assim, uma das bandeiras principais do Novo é a gente enxugar a máquina. Nós entendemos que as pessoas pagam muito imposto e recebem muito pouco de volta. Então, a primeira etapa para a gente começar a diminuir esse imposto é tirar dinheiros de coisas supérfluas, sei lá, de benefícios próprios nossos aqui dentro e entregar isso para grandes áreas de demanda da população, que é segurança, saúde e educação, que são as áreas principais. Então, nós já vamos vir de cara cortando grande parte dos nossos gastos aqui. Cortando a carne mesmo, no gabinete. Claro. A gente tem que dar o exemplo e nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que o Estado brasileiro ele é inchado, ele cobra muito imposto seu e meu, não nos dá nada em troca. E onde que tem que começar? Tem que começar pelo exemplo e nós vamos dar esse exemplo. Então essa é uma das grandes primeiras medidas que nós vamos tomar. Estamos calculando quanto que é possível da gente reduzir e vamos comunicar esse número para todo mundo. E é uma prática que nós já estamos adotando na esfera federal, que o Novo já está fazendo em outros lugares. O que nós entendemos também? Nós acreditamos em resultado. O Novo quer fazer as coisas acontecerem. Sim. Então, se eu tiver que conversar com você, que tem ideias diferentes da minha, mas nesse tema você acredita nessa solução, que nós entendemos que é a solução que é inovadora, para resolver os problemas, nós vamos conversar com você, conversar com outro. O Novo não tem barreiras, ranços ideológicos. Ele tem questões pragmáticas, ser prático. Nós queremos que a coisa aconteça. E é possível renovar o Estado, que é uma estrutura pesada, diga-se passagem, eu digo mesmo essa Casa de Lei, 184 anos completos em 2 de fevereiro passado. O que falar de inovar em termos legislativos? Esse também é um desafio do seu mandato? O desafio, eu acho que é mais no processo, né? A gente não ficar apegado a tantas burocracias, tantas formalidades, tantas etapas lentas que não fazem o processo legislativo andar. Um deputado às vezes leva um mandato inteiro, 4 anos para aprovar uma lei. Ele vê tramitando na casa por comissões temáticas até chegar ao plenário e depois de muito custo consegue aprovar e muitas das vezes, deputado, até para surpresa, né? Esse projeto é vetado pelo governador, fala em vício de origem, né? Ou seja, dos 287 itens da pauta desta Casa de Leis atualmente, pelo menos uns 250 devem ser vetos, ou seja, de matérias que ficaram Imagina, por aí. Se isso daqui é uma casa legislativa e a função dela é legislar e nem legislar, ou esse tempo todo que você está descrevendo aí não acontece muita coisa, então não estamos fazendo nem o que deveria ser feito. E acho que a inovação maior completar o ciclo, só fazer funcionar o processo, não tem inventar novas coisas, é fazer as coisas como elas têm que ser, agirem e funcionarem. Agora, o papel também do legislativo é fiscalizar o bom funcionamento dos programas e ações de governo. O seu mandato está apto, o senhor já tem dialogado bastante aí com secretarias para conhecer o funcionamento da máquina e, de alguma maneira, azeitá-la? Sim, a gente tá próximo do governador, conversa com o João Dória, fui secretário adjunto na prefeitura e eu vi de perto muitas coisas e ali surgiram algumas ideias e projetos, inclusive, que eu estou trazendo. E estão muito alinhados com algumas das preocupações do que o governo quer fazer. E óbvio que nós vamos estar próximos, acompanhando e vendo se as coisas que foram ditas vão ser feitas. Então, esse papel da fiscalização é importante porque se esquece que essa é uma das funções da Casa Legislativa. E nós vamos atuar muito seriamente. A gente não tem compromissos eternos com ninguém. Nós temos compromisso com o resultado. Essa é uma das diferenças do Novo. Focar no resultado. Transparência. Como é dialogar, o senhor que já trabalha bem com as redes sociais, tem um diálogo permanente, franco, aberto, mas como é também expor o mandato quando se faz escolhas? Você precisa conversar
explicar, comunicar. Porque as pessoas nem sempre têm o tempo ou estão interessadas em acompanhar os processos. E na democracia você tem a sua opinião, eu tenho a minha, o outro tem a dele. E você tem que incorporar, ouvir a de todos e acabar chegando num consenso. Onde não tem consenso, você vai ter que fazer uma escolha. E às vezes essa escolha não agrada a todo mundo. Sim. E outras vezes as pessoas nem entenderam a sua escolha. Então a comunicação ela é essencial, a gente produz muitos vídeos, vamos continuar fazendo esses vídeos, sempre tentando explicar. Eu mesmo perco muito tempo do meu dia a dia respondendo às pessoas, particularmente, porque eu tenho que explicar coisas enormes. Então você vai falar de um tema complexo e polêmico como a Cracolândia, sim, isso gera milhões de discussões e gritaria. A mídia social ela é boa para aproximar, mas ela é problemática e complicada para você afastar os polos, né? Falar de coisas sofisticadas e complexas que em 2 minutos de fala eu consigo expressar muito mais do que em textos gigantes escrevendo ali. Então, eu acho que a comunicação é essencial para você apaziguar, explicar e trazer maturidade para o debate. Nem sempre vai ser 100% do jeito que um eleitor gosta, mas existe uma lógica por trás dessa decisão. E essa lógica foi baseada em muito pensamento, muito estudo, muita reflexão para incorporar as preocupações maiores de todo mundo e entregar um interesse que satisfaça o maior número de pessoas. Deputado, uma das aflições do povo paulista e brasileiro, a questão da segurança pública, que o senhor também conhece. É importante que se fale de políticas públicas que podem ser replicadas não só numa cidade rica como São Paulo. Eu queria que o senhor falasse um pouco do seu trabalho na prefeitura e como ele pode alcançar pequenas cidades, por exemplo. Olha, tem um caso que nós vimos na prefeitura que para mim ele é emblemático, eu falei muito dele na campanha. Ele é uma ferramenta para ajudar o combate à violência e trazer mais segurança para grandes cidades e para pequenas. Que é o projeto City Câmeras, que nós, quando eu cheguei na prefeitura, nós chegamos lá, né, a equipe toda, e descobrimos que a cidade de São Paulo tinha só 75 câmeras de segurança. Que, por sinal, parece que eram pagas, tinha que pagar. Isso, 130, era uma empresa que fazia R$1.000, a captação dessas imagens e legava num valor absurdo que você pagava por mês por 75 câmeras. Aí você olha para grandes cidades do mundo, como Londres, são mais de 500 mil câmeras. São Paulo jamais teria esse número de câmeras, porque 75 custava uma fortuna. E aí nós fomos entender como é que funciona em outras cidades. Em Nova York eu descobri que ela conecta as câmeras privadas das pessoas, das casas, dos condomínios, dos comércios, para que os órgãos de segurança, as polícias, possam ver essas imagens. Nós criamos uma plataforma e desenvolvemos um projeto igualzinho. Não renovamos o contrato da 75, saímos do zero. Do zero? Do zero, porque não tinha mais nenhuma câmera. Não tem mais câmera. Aí começamos o que do zero. tem, desliga. 2.000 Agora câmeras. É o cidadão que vai colaborar com a segurança dele. Isso. 2.000 câmeras conectadas ao sistema em 9 meses. A que custo? Zero. Porque a câmera já existe, você já tem a câmera na sua casa. Só está distribuindo, a imagem, disponibilizando essa imagem para o Polícia Militar, de controle. Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Metropolitana. E eu ouvi de delegados que sentaram comigo e falaram assim: Reni, isso mudou a minha vida. Por quê? Eu passo o dia inteiro batendo na porta da casa das pessoas para coletar a evidência do crime. Sim. As pessoas não querem me dar a imagem. Tem medo? Quando elas me dão, não funciona no meu DVR, no meu equipamento. E agora, ele contando, né, o delegado, eu pego meu celular, eu abro e eu consigo ver todas as imagens daquela rua. Ou seja, isso é uma ferramenta simples que não tem um custo gigante. Você vai dizer, mas câmera vai resolver tudo? Claro que não. E ele pode perfeitamente ser agregado, ampliado, né, exponencialmente. Então, por exemplo, nós temos... O senhor está falando de 2.000 câmeras, mas podia ser 20 mil? Em São Paulo, na cidade de São Paulo, se fala em 1 milhão, existem 1 milhão de câmeras. Imagina se a gente conecta 200.000 câmeras. Imagina o potencial que isso tem para ajudar no combate ao crime. Não são câmeras Prevenção, internas. inclusive. Isso, são câmeras externas. Por exemplo, você pega as estradas, todas as rodovias do estado de São Paulo. Essas câmeras não estão conectadas à polícia. Deveriam estar. Sim. Então, basta você chegar para a operadora e vamos fazer um convênio. Disponibilize. Nós temos que disponibilizar essas imagens para os órgãos de segurança. É lá que eu vou perceber se o carro foi roubado, se ele está transportando droga, se é produto de um sequestro. Você vai localizar a placa, você vai ler as placas, aquela placa é de um carro que já foi denunciado como roubado. Sim. Enfim, é uma coisa que a gente fez na cidade de São Paulo com os radares, que só existiam ali para dar multa e depois foram colocados
para também olhar na questão da segurança. Vale para uma grande cidade como São Paulo, mas também vale para as pequenas cidades. Eu tomo aqui o exemplo de uma cidade aqui, Alto Tietê, Guararema, que parece que com 90 câmeras a cidade está há anos sem um homicídio. Principalmente para cidades pequenas, que é uma cidade que você vai ter e que não tem efetivo policial suficiente. Documentado, a câmera está ali, está o tempo inteiro filmando, todo mundo conhece todo mundo, vai lá, verifica a imagem, vê a cor do carro, vê a placa do carro que cometeu o crime, se veio de outra cidade. Sim. É muito fácil e é muito mais simples e não é um custo alto para uma pequena cidade. Sim. E ainda mais se as pessoas colaborarem, já conectarem as suas próprias câmeras. Então, esse tipo de ideia, que é unir tecnologia com inteligência e cooperação de todo mundo, é um tipo de modelo que pode fazer toda a diferença na segurança. Nós temos outros desafios muito maiores e estruturais, o sistema carcerário, sim, reforma das polícias, aliás, gestão. Eu quero ouvir do senhor sobre isso também, sobre avanços na área da segurança pública e concomitantemente na educação, porque é uma ousadia. Claro. Todas as pessoas são refratárias à construção de presídios, principalmente próximos de casa, né, ou do trabalho, mas também querem segurança e querem as pessoas presas, querem prisão em flagrante, e inclusive um endurecimento de algumas penas. Não, existem pessoas na nossa sociedade que a gente não consegue recuperar e elas precisam ser isoladas, porque elas são um perigo, sim, uma destruição à vida. Tem outras que podem ser recuperadas, então nós temos que ter um sistema carcerário que consiga trabalhar essa distinção. O governador fala em privatização de algumas, que eu acho que é um caminho de algumas correto. Cadeias, inclusive trabalho para as presas. Precisa construir mais presídios. Não é humano imaginar que aquelas superlotações todas que existem podem ser controlados e serem ambientes que possam recuperar alguém ou manter algum tipo de ordem ali dentro. Então precisa mais. Não tem dinheiro, a iniciativa privada pode fazer isso. Nós temos modelos no Brasil que deram muito certo. Inclusive já funcionando no Brasil. Né? Acho que o governador até já está com um edital para algumas construções de presídios novos. Isso é muito positivo, apoio essa ideia. Acho que tem outros modelos ainda mais interessantes que você traz a iniciativa privada e cobra dela resultados de recuperação desses presidiários. Sim. E aí você atrela isso com a performance e dá um bônus se ela conseguir entregar essa recuperação do nível de reincidência. E são modelos que são usados em outros lugares do mundo, eu falei muito deles na campanha, são contratos de impacto social. E outras reformas maiores, nos órgãos de segurança, polícia, equipamento. A nossa Polícia Civil está sucateada, todo mundo fala disso, já sabemos disso. Precisa de muito investimento, porque é a polícia que vai fazer a investigação, sim, que vai acabar com a impunidade. E a mesma coisa com a Polícia Militar e com as guardas. As guardas, por exemplo, é um caso interessante. Que precisam até ser mais valorizadas. São pequenas unidades de segurança que já estão nas pequenas cidades. É muito mais fácil você ter a proximidade de um guarda numa cidade pequena do que, às vezes, a presença da polícia militar que não está ali. As, sim, guardas têm um papel muito importante na segurança, elas devem ser... E que não é só guarda patrimonial, ela também faz a segurança ela tem ostensiva. Que ganhar um espaço diferente, ela tem que ser equipada e tudo isso vai ajudar muito. Nós vimos aqui em São Paulo o trabalho que a guarda faz ali na Cracolândia, em várias outras situações e condições difíceis e ajuda. Então é um aliado. Eu acho que as guardas precisam ter uma atenção... Serem valorizadas. Deputado, diferente. Só temos pouco mais de 2 minutos e eu queria falar também sobre educação, sobre esse trabalho do seu mandato aí, o que vem por aí. Bom, eu sou professor. Deixei para o final. Então, a educação para mim é algo muito sério, muito importante. Eu continuo lecionando há 10 anos que eu dou aula e eu entendo a dificuldade de você... da sala de aula, a dificuldade dos professores, entendo os alunos, a dificuldade de aprender. Então, essa é uma das minhas outras bandeiras, vou me dedicar, vou estar mais próximo, uma das coisas que eu quero fazer é visitar as valorização escolas. Do profissional, a gente sabe que há uma dificuldade, é claro, né, de revalorizar o professor, que era uma carreira muito disputada nos anos 60, a carreira 70, do professor precisa ser mas hoje em dia está difícil, né? Está muito complicado aí para a gente melhorar os indicadores, inclusive, né? Sim. Porque São Paulo, apesar de ser um estado pujante, o mais rico do país, ainda tem, por exemplo, no PISA, né, um programa de avaliação, e mesmo nos países da OCDE, o Brasil é um país associado, os nossos indicadores são péssimos em termos de educação.
Eu acho que trabalhar com os professores é muito importante para que isso melhore. A educação só vai melhorar se nós tivermos professores mais qualificados, com uma profissão mais valorizada, e eu entendo isso de perto. Eu sou professor, eu vejo as dificuldades de ser professor e a valorização que tem. Aí tem questões até sociais e culturais que nós temos que levantar essa bandeira e mostrar a importância dessa posição para a gente ter um país melhor, porque a educação ela tem um efeito direto no futuro do Brasil, né? Nas pessoas que vão vir e tomar conta e vão estar aqui onde nós estamos hoje. Que é um trabalho também de semeadura, né? Leva tempo para aparecer o resultado, né? Leva tempo e a gente tem que apostar nessa semente que vai... E seria o caso até agora, quando ainda se fala do bônus demográfico, né? Que o país tem vivenciado, a queda da taxa de fecundidade da mulher brasileira. Era o caso de investir agora, educação de qualidade, tempo integral, não é isso, deputado? Eu acho que educação, é óbvio que ela é chave, nós no Novo entendemos isso como algo fundamental, por isso que a gente fala muito dessas três partes, que é educação, segurança e saúde. A gente entende que os recursos deveriam ser direcionados para isso. Se nós conseguíssemos entregar o básico bem feito, o Brasil já ia ter um grande avanço, É o que todos queremos. Deputado, muito obrigado, sucesso no seu mandato. Obrigado por sua entrevista aqui, foi um prazer conversar com o senhor. Falando. Muito obrigado. Eu conversei neste programa Autorretrato com o deputado Reni Ozzi Cuquier, do Partido Novo, programa que você vê, revê e também compartilha na página da TV Alesp no YouTube. Muito obrigado por sua audiência, até a próxima oportunidade.